Já o Flamengo está de olho em um volante da Líbia. As últimas do mercado, bastidores, enfim, muita coisa legal. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora contar também que John Textor, dono do Olympique de Marseille, está tentando contratar o Benzema, atacante francês que atua no Al Ittihad, e a ideia é levá-lo de volta à França, mas números astronômicos. Benzema ganha R$ 1 bilhão por temporada e vai precisar aceitar uma enorme redução salarial para que esse negócio possa acontecer. Para completar, preciso falar que o Colo-Colo anunciou a chegada do volante do meio-campista Arthur Vidal, ex-Flamengo e Atlético Paranaense. Já Steven Mendoza não deixou o Santos ainda, apesar de ofertas brasileiras, o que está pegando ao salário dele, R$ 650 mil por mês. A tendência é que ele vá parar no futebol turco. Bora falar agora sobre o Flamengo. Eu quero contar para vocês que o Fly está perto de contratar um volante da Líbia, Al Musrati. 27 anos de idade, pertence ao Braga. Marcos Braz e Bruno Spindel, os representantes do Flamengo em território europeu, já estiveram com o presidente do Braga, o Antônio Salvador, para tentar sacramentar o acordo. Esse vínculo, esse acerto deve ser fechado por empréstimo com opção de compra. O Al Musrati não joga desde 12 de dezembro por causa de uma lesão, mas chegou ao clube em 2020 e tem números bem interessantes. Depois que ele saiu da Líbia, só atuou em Portugal, antes passou pelo Rio Ave e também pelo Vitória de Guimarães, nome indicado e aprovado pelo Tite. Negociações avançadas. A tendência é que o Thiago Maia, saindo, seja reposto pelo Al Musrati, mais um estrangeiro sendo contratado pelo Fla. E não deve parar por aí, porque o Domingos Duarte, jogador que pertence ao Getafe, também está muito perto de virar reforço. O Domingos Duarte já aceitou jogar no Flamengo. O Getafe já concordou com os 2,5 milhões de euros. Os clubes agora só discutem a forma de parcelamento. O Getafe querendo receber no mínimo tempo possível e o Flamengo tentando postergar, mas a tendência é que Al Musrati e Domingos Duarte se juntem a Matias Vinha e De La Cruz como reforços, 4 estrangeiros contratados para a temporada. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que continua no mercado em busca de reforços e dessa vez está mirando a contratação de um volante do Braga. Já a gente vai falar que volante é esse, mais um jogador na mira da diretoria do Flamengo, que continua lá na Europa em busca de reforços. Vamos também atualizar a situação do Vinha, vamos falar sobre Mateuzinho, ou Matheus França, como agora ele quer ser chamado, que está treinando lá no Corinthians há uma semana, mas até o momento ainda não é jogador do Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo e está uma novela danada. A gente vai falar sobre essa várzea que está essa situação, a verdade é essa, o Corinthians bagunçando toda essa novela. A gente vai comentar esse assunto também, vamos atualizar a situação do Thiago Maia, que segue treinando no Flamengo e ainda tem futuro indefinido no rubro-negro. Tem Gabigol também dando entrevista ao Zico, fazendo até aposta em número de gols. Quantos gols será que Gabigol falou que vai fazer? Pelo menos quantos gols em 2024? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos começar com as informações do Flamengo. Nessa terça-feira, o elenco que está lá em Orlando recebeu folga. Então, os jogadores curtiram ali a folga, alguns foram fazer compras em Orlando, outros foram aos parques da Disney com suas famílias, muitos familiares por lá. Só que terça e quarta será de muito trabalho, porque será treinamento em período integral, ou seja, treino pela manhã e também à tarde, quinta e sexta, um período só. E no sábado, o Flamengo encara o Orlando City, esse que será o principal jogo dessa ida do Flamengo a Orlando, lá nos Estados Unidos. Sobre Gabigol, o Gabigol deu sua primeira entrevista para o Zico, pois é, e ele falou sobre a final do Campeonato Carioca. Qual será a final do Campeonato Carioca, na opinião do Gabigol? Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o Botafogo, pelo investimento com a SAF, eles podem contratar alguns jogadores, ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito, é muito legal, espero que dê Flamengo dessa vez. Zico também perguntou a média de Gabigol no Flamengo.
O atacante respondeu que em 2019 foi seu recorde, com 43. Então o Galinho propôs um desafio. Menos de 35 não dá. O atacante aceitou e apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Disse o seguinte: vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Gostei da resenha. Então o Gabigol, obviamente, em tom de brincadeira, dizendo aí que vai tentar fazer pelo menos 35 gols na temporada 2024. Espero que assim seja. Embora eu acho que para o Gabigol se tornar titular novamente, ele vai ter que comer a bola, jogar muita bola dentro de campo e ainda torcer, entre aspas, para o Pedro não ficar à disposição. Porque eu não vejo, hoje, olhando o estilo do Tite, ele sacando o Pedro para poder botar o Gabigol como centroavante. Vamos falar de mercado da bola, porque a história envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado a partir de agora, está dando o que falar. Pois é, o jogador ainda não é atleta do Corinthians, está treinando no CT do Corinthians há uma semana, já apareceu em treino aberto a torcida corintiana, já apareceu em vídeo dos bastidores dos treinamentos do Corinthians com a camisa do Corinthians, mas não tem contrato com o Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo. Inclusive, isso é até um questionamento que eu posso correr atrás. Se ele se machucar lá, o que acontece? O Corinthians vai assumir esse prejuízo ou o prejuízo será do Flamengo? Porque o contrato dele continua vigente com o Flamengo. E sobre essa situação, o que está acontecendo é o seguinte: o Corinthians quer mudar aquilo que havia sido acordado anteriormente. O Corinthians quer botar opção de compra ao término do contrato, avaliado em 6 milhões de euros. O Flamengo não quer colocar opção de compra, quer manter aquilo que havia sido acordado anteriormente. E foi acordado com o diretor deles, o Rubão. Só que quando o contrato chegou no presidente do Corinthians, o presidente analisou e falou: opa, isso aqui eu não vou assinar não. Eu acho que isso está acontecendo muito por conta do que aconteceu com o Corinthians em relação ao Lucas Veríssimo, que estava lá, foi anunciado como reforço, não tinha assinado ainda, ficaram enrolando, o jogador foi para o futebol do Catar. Aí agora o presidente do Corinthians, pelo visto, quer fazer essa para ter média com a torcida corintiana depois de ter perdido o Lucas Veríssimo. Fato é o seguinte: não é só a opção de compra que atrasa o desfecho, não. O Timão não quer aceitar uma cláusula que libera o Fla pedir o lateral de volta a qualquer momento durante o empréstimo. Além disso, o rubro-negro também não quer colocar cláusula de taxa de vitrine caso o jogador seja vendido durante o empréstimo ao time paulista. Gente, o imbróglio está existindo porque o Corinthians quer voltar atrás naquilo que havia sido acordado. O Flamengo não tem culpa que o Corinthians hoje está desorganizado. O Flamengo não tem culpa que o Rubão, o diretor, fechou com o Flamengo algo e não falou para o presidente do Corinthians. E quando o presidente do Corinthians foi ver o contrato, falou: não vou assinar. O Flamengo não tem culpa de nada. É o Corinthians que está sendo desorganizado. No caso do Lucas Veríssimo, até acho que o Corinthians deu mole. Foi juvenil, confiou muito na palavra. Mas o Lucas Veríssimo e o seu empresário, o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Ortiz, mesmo empresário do Carille, que está arrumando uma confusão danada no Santos, eles não foram corretos com o Corinthians, em nenhum momento. Agora, nesse caso do Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o Corinthians que está bagunçando tudo. Está uma várzea. Mas a situação continua indefinida. Sobre o Thiago Maia, o jogador continua treinando no Flamengo. O Internacional avisou os representantes do atleta que vai aumentar a proposta. A primeira proposta ao Flamengo foi de 3 milhões de euros por 50%. O Flamengo pediu 5. O Internacional avisou aos representantes do atleta: a gente vai aumentar a proposta. Não vamos chegar ao que o Flamengo está pedindo, mas nós vamos aumentar para tentar a contratação. Agora é esperar para ver se os números que o Colorado irá apresentar agora vão satisfazer o Flamengo. A esperar. Eu acho que será muito difícil. Pelo que eu estou entendendo, o Flamengo, entre aspas, está ganhando tempo para tentar a contratação de um outro jogador para a posição. Porque o Flamengo negocia jogador assim quando tem algo encaminhado. E o nome desse jogador foi publicado aí pelos amigos Paparazzo, Mauro Santana e Rafa Melo. Eles postaram o seguinte: levantamos que Marcos Braz e Bruno Spindel, durante passagem por Portugal, jantaram no restaurante Arcoense e se reuniram com o presidente do Braga, Antônio Salvador. A conversa ocorreu com o objetivo de tentar a contratação do volante Almuraste,
de 27 anos. O Flamengo irá apostar todas as suas fichas nessa negociação. O Braga deve aceitar liberar o volante por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Almurache está vindo de uma lesão, que seria uma preocupação. Porém, mesmo assim, o Flamengo deve insistir na contratação do atleta, que se destacou bastante nas últimas temporadas. E aí eu mandei essa informação dos amigos aí para um dirigente do Flamengo, do departamento de futebol, e a pessoa foi curta e grossa. Procede o interesse sim. Ponto. Ele falou isso. Para quem não conhece esse jogador, é um jogador que está no Braga atualmente. Ele tem 27 anos. Ele está no Braga desde a temporada 2020. Teve passagem por Rio Ave, também de Portugal. Vitória, também de Portugal, tá bom? É um jogador que é destaque hoje do time português e, de fato, seria uma boa contratação. Faz total sentido, porque o Thiago Maia não foi vendido, pela informação que eu tenho é essa. Que o Flamengo está ganhando tempo para poder ter um jogador encaminhado. Caso não consiga ter um jogador encaminhado, o Flamengo dificilmente venderá Thiago Maia ao Internacional, até porque, teoricamente, você reforça um rival na briga pelo Campeonato Brasileiro. E, de fato, o Internacional vem montando um bom time. Será rival, sim, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter vai brigar nas cabeças na competição nacional. Na Libertadores, o Internacional não está, mas no Campeonato Brasileiro será, sim, um rival direto do Flamengo. Então, fica aí a informação, publicada primeiro pelos amigos aí, Mauro Santana, Paparazzi e Rafa Melo, e a gente confirmando que, como disse um dirigente aí, procede o interesse sim, a pessoa não disse mais detalhes. E aí, torcedor, você gostaria da contratação desse jogador? Pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Sobre o zagueiro Domingos Duarte, do Getafe, conversas continuam em andamento. Flamengo, um dirigente do Getafe me confirmou hoje novamente que o Flamengo continua conversando com eles para poder tentar essa contratação, e aí a gente vai atualizando vocês aqui. Sobre Vinha, tá, galera? O Flamengo já enviou documentação para o jogador, para os empresários do jogador, agora só falta a assinatura deles para o Flamengo poder anunciar a contratação desse baita jogador. Inclusive no lado do Flamengo, o departamento de marketing e comunicação já tem tudo pronto ali, todo o material pronto para poder divulgar nas redes sociais. Só falta o ok do departamento de futebol e, obviamente, do departamento jurídico, que é quem recebe toda a documentação ali. E aí, nação rubro-negra? Hoje o papo é quente, diretamente do coração do Mengão. Vamos falar sobre essa novela do Luiz Henrique, que tá deixando a galera aqui na expectativa. Preparem-se para um mix de emoções, porque as coisas estão pegando fogo no mercado da bola. O Flamengo indo lá para Sevilha, querendo trazer o Luiz Henrique de volta para o nosso Mengão. Só que a parada ficou tensa, meus amigos. O Betis, que já tinha dado uma flexibilizada, viu o moleque arrebentar nos últimos jogos. E, claro, eles voltaram com aquela ideia de vender, não tá fácil. A diretoria do Flamengo estava negociando pesado, fez um esforço danado para chegar a um acordo com os caras. Até tínhamos uma proposta bacana de empréstimo com obrigação de compra, e o Mengão estava disposto a soltar uma grana boa nisso, porque o Luiz Henrique é diferenciado, né? Só que aí, o Betis deu aquela complicada, pedindo 18 milhões de euros. É mole? Tá difícil, mas não podemos desistir, galera. A corda está esticada, e a negociação vai até o último minuto da janela. A gente tá na torcida para que o Mengão consiga fechar essa parada e trazer o moleque de volta para casa. Continuem na torcida, deixem aquele apoio nos comentários, compartilhem com a galera que é flamenguista de coração, porque a gente sabe que o Mengão merece sempre o melhor. E se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Dá aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum lance dessa novela, e vamos juntos vibrar pelo Mengão.